Oi, gente, tudo bom com vocês? Espero que todos estejam muito bem. Gente, pra quem não tá em Nárnia e tá acompanhando o que está acontecendo no mundo, eu vim conversar um pouquinho com vocês sobre o caso do rapaz que foi morto por um policial, foi assassinado por um policial branco, e o rapaz era negro, nos Estados Unidos, em Minneapolis. Vocês viram esse caso? Pra variar, né? Pra variar, os Estados Unidos aí fazendo o que faz desde que Estados Unidos é Estados Unidos. Mas enfim, eu não vim aqui pra comentar sobre esse caso, tá? Tem muita gente fazendo isso, e eu acho que quando eu não tenho muito o que acrescentar, eu prefiro me calar sobre o assunto, certo? Então o que eu tô fazendo aqui? Eu tava assistindo um vídeo do Henry Bugalho, que é um carinha que eu gosto bastante, porque ele é comentador de política, e ele vai falar... ele fez um vídeo sobre esse caso desse menino, teve o caso recente aqui em São Paulo do menino que foi morto na casa, e aí levaram pro IML também, enfim. E aí ele divulgou alguns filmes, e aí eu fiquei pensando, bom, eu acho que eu vou fazer isso também, porque aqui é um canal cultural e eu tô aqui pra isso, né? Quais filmes que eu vim falar com vocês, então, sobre o tema do racismo? Gente, tem muito filme que fala sobre racismo. Sério, assim. É uma das grandes temáticas que eu vejo, assim, principalmente nos Estados Unidos, assim, tem bastante filme que fala sobre isso, e eu selecionei alguns pra gente conversar aqui. Então, se você não viu esses filmes, fica o convite pra vocês assistirem esses filmes, tá? Esses filmes são muito bons, mesmo, de verdade, tá? Eu separei um filme, 3 documentários e tem um extra nesse final, tá? O primeiro filme que eu quero comentar aqui com vocês é o filme Mississippi em Chamas, Mississippi Burning. Gente, pra quem nunca viu esse filme, pela deusa, este é um clássico dos clássicos, e clássico é sempre clássico. Qual que é a sinopse desse filme pra você que ainda não assistiu e ficar curioso de assistir? Esse filme ele é sobre três rapazes que desaparecem. Eles desaparecem e aí 2 policiais vão até uma cidadezinha do Mississippi pra investigar o porquê que esses meninos desapareceram. Mas qual que é o grande... Por que 2 policiais do FBI, 2 agentes do FBI saem da sua cidadezinha, do lugar de onde eles vieram, pra ir até esse lugar tão longe procurar esses meninos desaparecidos, tá? Claro, óbvio, qualquer pessoa desaparecida deveria ser procurada, tá? Mas no caso desses meninos em específico, a gente vê que é uma questão muito mais relacionada ao fato de eles estarem ligados ao movimento civil. O filme se passa nos anos 60, e esses meninos estavam ligados aos movimentos sociais de liberdades civis, enfim. E eles acabam morrendo, gente. Eles morrem, isso acontece na primeira cena, praticamente nos primeiros 5 minutos do filme, isso não é um segredo, não é um spoiler, tá? Só que os investigadores não sabem disso, eles estão dados só como desaparecidos. Eles somem do mapa, são 2 meninos brancos e um negro. Esse filme é interessante porque ele é um retrato. Ele retrata bem o que era o sul dos Estados Unidos, a mentalidade do americano médio que morava naquele lugar. E mostra também como o ódio, ele é um afeto que move as pessoas politicamente. E de uma forma rápida e bem destruidora, digamos assim, né? Até a própria metáfora do fogo, né? Por isso que o filme se chama Mississippi Burning. A Ku Klux Klan, ela queimava as cruzes delas, né? E em várias cenas do filme tem diversos lugares que são queimados, né? Então acho que o fogo, ele representa muito bem essa força destruidora desse ódio político racista que rondava aquelas cidadezinhas do sul dos Estados Unidos, né? Imagina morar em décadas anteriores a essas ainda, né? Porque nessa época ainda tinha um levante, ainda tinha alguma coisa. Em épocas anteriores que nem isso tinha, né? Importante ver também com esse filme o medo que aquelas populações, que a população negra daquele lugar vivia, o silêncio, a conivência dos brancos. Como o ódio, ele é muito mais ensinado do que uma coisa natural de alguém, né? Você não nasce com ódio de uma população X ou Y, você é ensinado a ter ódio. Um ódio de cunho político nesse sentido, né? E como que o racismo se institucionaliza? Porque, por exemplo, no filme em específico, a polícia tá ligada à Ku Klux Klan. Então, é complicado, por exemplo, uma pessoa negra naquela situação. Você vai denunciar que aconteceu alguma coisa com seu filho, com você.
você não vai receber apoio nenhum, você vai receber zero apoio. Por quê? Porque a Ku Klux Klan está infiltrada na polícia. Então você vai lá, o delegado da Ku Klux Klan, o policial que te atende da Ku Klux Klan, eles não resolviam os casos de racismo que eles mesmos faziam. Era uma, entre aspas, uma pequena máfia, digamos ali, que existia, né? Esse filme é interessantíssimo. A gente tem uma cena que me choca bastante no começo do filme, que é quando o policial, interpretado pelo William Dafoe, vai num restaurante almoçar com seu colega de trabalho e ele vai e se senta na parte de trás, que é onde ficam as pessoas negras, né? Ele vai lá e se senta e conversa, tenta puxar papo com um cara, e o cara todo arredio ali. Essa pessoa negra, esse rapaz negro, ele tem problemas depois na história por conta dessa pseudo-conversa. Ele nem chega a conversar com um rapaz de fato, o rapaz nem fala nada pra ele. E ele sofre represália por conta disso, né? Pra você ver o tamanho do racismo que existe nos Estados Unidos. É o primeiro take do filme. São dois bebedouros, um com uma placa escrito white e a outra colored, né? Branco, e pessoas de cor, que é o termo que eles usam, junto com negro, que é um tema bem, bem racista mesmo, assim. Que seria uma tradução pra negro, mas é um negro, mas tem outra conotação. Não sei dizer, assim, especificamente, mas tem outra conotação. Então, gente, eu fico com o convite pra vocês assistirem. Esse é um filmaço dos anos 80. É um retrato de uma cidadezinha que, na verdade, são muitas cidades nos Estados Unidos, né? Pra gente ver como isso ainda permanece, né? Isso ainda não foi resolvido, né? Bizarro, bizarro. Enfim, essas coisas continuam e vão se repetindo. Esses fantasmas vão se repetindo ao longo da história. Os outros 3 documentários que eu vou recomendar pra vocês, o primeiro é o Eu Não Sou Seu Negro. Esse é um documentário, cara, também foi um dos documentários mais chocantes que eu já vi. Ele fala sobre o James Baldwin, que é um artista, e vai contar um pouco, assim, das inquietações que ele tem em relação à questão do ser negro perante a sociedade. É bem forte esse documentário também, eu achei, assim. É bem forte, bem pesado, mas é um documentário importante. Tem o outro que eu vou recomendar pra vocês é o documentário Homo Sapiens 1900, que é um documentário que fala sobre eugenia, que é feito pelo Peter Cohen. Gente, pra quem não conhece o Peter Cohen, é o cara que fez a Arquitetura da Destruição. Isso é um documentário que eu vou falar ainda aqui no canal, tá? Esse documentário é incrível, maravilhoso, que merece, assim, toda a nossa atenção, todo o nosso cuidado pra gente assistir. E esse Homo Sapiens 1900 fala sobre eugenia. Eugenia, gente, pra quem não sabe o que é eugenia, pela deusa. Eugenia era um bagulho bizarro, assim, que é tipo assim, vamos tentar separar uns genes que sejam melhores que os outros, pra gente criar seres humanos melhores. Só que o bom desse documentário, muito entre aspas, né, que a gente vai falar um pouco de racismo científico, que é um tema que parece um pouco esquecido, mas que às vezes retorna para nos assombrar. E esse documentário, deixa eu só checar aqui pra vocês. Se ele ainda está no YouTube. Porque eu assisti no... Sim! Sim, e legendado, tá? Homo Sapiens 1900 Eugenia, é só vocês clicarem. Gente, esse documentário é bizarro também. Bizarro. Peter Cohen é um cineasta de mão cheia. E o último documentário que eu vim aqui pra recomendar pra vocês é o Menino 23. Gente, o Menino 23 é um documentário brasileiro. Ele é feito pelo historiador Sidney Aguiar Filho, que, ensinando história um dia, uma menina disse que na fazenda da sua família havia tijolos com a marca da suástica. Ele ficou, quê? Como assim? Ele foi investigar essa história e ele descobriu que meninos foram tirados de um orfanato, meninos negros, e levados para uma fazenda para serem escravizados pela família Rocha Miranda, que era simpatizante do nazismo e participava da cúpula de ação integralista brasileira. Gente, quando eu vi esse documentário eu fiquei chocada, porque assim, a história se fala assim, de quando aconteceu isso? Na década de 30. Já tinha acabado a escravidão oficialmente no Brasil, não tinha mais escravidão há umas décadas. Em 1930 tiraram de 50 meninos, aqui na informação do site tá 50 meninos.
Eu não lembro especificamente, faz um tempinho que eu vi esse documentário. Mas assim, gente, 50 meninos, porque eles eram órfãos e levaram pra essa fazenda pra trabalhar de graça. Sabe assim? Gente, é bizarro, é bizarro, é bizarro, é bizarro, é bizarro. Isso faz a gente também pensar um pouquinho sobre o trabalho escravo, que a gente pensa que é uma coisa que foi abolida, mas não foi. Tá? Fica a dica desse documentário também. E o extrazinho que eu vou falar pra vocês é um filme que foi o último filme que fala sobre temática racial que eu assisti, que é o Fuga de Pretória. Pretória, Fuga de Pretória. Gente, eu ouvi falar Pretória. E esse é um filme com o Daniel Radcliffe. Eu assisti por conta disso, basicamente, porque... pra quem não sabe o que eu tô falando, de Daniel Radcliffe é o ator que fez Harry Potter, tá? E eu acompanho o trabalho dele fora do Harry Potter já faz um tempo. E ele fez esse filme é de 2020, ou seja, deste ano mesmo, deste ano. E ele faz esse cara, ele interpreta esse cara que é um ativista pró fim do apartheid, digamos assim. E ele é preso nos primeiros 10 minutos de filme. E o filme conta essa tentativa dele fugir dessa prisão, que é a Pretória. E é uma prisão, assim, tipo, super imurada, enfim. Pra gente ter um pouco da noção também, assim, pra gente ter um pouco da visão do que era o apartheid na África do Sul. Acho que existam filmes melhores que esse. Acredito que existam filmes melhores do que esse, mas o que me vem na cabeça pra pensar um contexto fora Brasil e Estados Unidos foi esse filme. Tá? E é isso, gente. Fica a dica pra vocês assistirem. Fica o convite pra quem não assistiu esses filmes, assistam com um olhar atento, porque existem camadas na linguagem. A gente precisa estar atento quando a gente assiste alguma coisa, quando a gente vê uma peça, vê uma dança, vê um filme, um quadro, não sei. Enfim, está em contato com linguagem, com arte. Então, assim, quem já viu, reveja com esse olhar atento. Quem não viu, veja pela primeira vez. Se você já assistiu, me conta nos comentários o que você achou desses filmes. Coloque outros filmes também, né? Compartilhe outros filmes, outros livros, outras referências que você tem em relação a isso. E, gente, olha, difícil, viu? Crazy times. Beijo, bye, tá bom? A gente se fala.